Fala galera do Grupo Arquivos do Futebol, aonde vocês estiverem aí, estejam todos com Deus. Uma boa tarde para todos vocês que estão aí nos mais diversos cantos do nosso país. Eu estou aqui hoje com um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, é um jornalista, um cara de muita capacidade, de muito conhecimento do futebol e especialmente do futebol do passado, que é o foco do nosso grupo do Arquivo do Futebol. Nós adoramos falar sobre o futebol do passado e hoje nós trouxemos aqui o Maurício Sabará. O Maurício Sabará é uma pessoa que já está na estrada há muito tempo, é uma pessoa de muita capacidade, de muito conhecimento e vai bater um papo com a gente aqui, vai resenhar com a gente sobre a carreira dele no jornalismo, o conhecimento dele sobre futebol, o futebol também, a gente bate papo no boteco, uma conversa bacana, uma conversa informal, onde vai mostrar um pouco da carreira do Maurício, vai mostrar um pouco da trajetória dele nesse tempo todo, tanto na mídia escrita como na rede social, a formação do Maurício, que o Maurício é uma pessoa, como eu acabei de falar, muito capacitada, e a gente tem a honra de estar aqui com ele hoje. Boa tarde, Maurício, tudo bom? Boa tarde, Alexandre, boa tarde, internautas, tá? Muito obrigado pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui e poder falar no Arquivos do Futebol, né? Um grupo que eu faço parte, acompanho, né? Estou aqui à disposição, né? O que você quiser saber, na medida do possível, vou tentar responder. Legal. Maurício, me fala como é que foi que começou a sua paixão por futebol. Vamos remeter à tua infância, lá no passado mais distante. Você, que todo mundo sabe, o Maurício é um torcedor fervoroso do Esporte Clube Corinthians Paulista, o nosso maior rival, né? Mas o rival que nós tratamos aqui no Arquivos com todo respeito. A nossa brincadeira, aquela zoeira do bar, da pelada, aquilo ali fica num outro canto. No Arquivos a gente tem a preocupação em estar sempre enaltecendo as glórias do nosso time e também dos nossos adversários. E o Maurício é um corintiano fervoroso, mas nem por isso o Maurício deixa de pautar pelo respeito com os outros times, com as outras instituições. E ele sempre fala, nos trabalhos que ele faz, de todos os clubes. Inclusive o Maurício entrevistou diversos jogadores de futebol, jogadores que passaram pela nossa seleção brasileira, como o Leivinha, por exemplo. Nós vamos tocar no assunto daqui a pouco. O Maurício, ele não escolhe apenas jogadores do clube dele de coração, ele é um cara que está, como se fosse o cara que é partidário na política, né? O Maurício, ele não tem essa veia do clubismo extremo, que é isso que eu acho muito bacana. Ele ama o time dele, mas ele sabe falar de futebol sobre todos os outros clubes que ele, especialmente, claro, aqui os de São Paulo. Nós estamos em São Paulo, mas ele tem um conhecimento generalizado. Maurício, como é que começou lá atrás? Todos nós, né, escolhemos um time quando crianças, né? Geralmente as coisas funcionam assim, ou o pai influencia, ou um tio, ou um amiguinho e tal. Como é que foi que começou a tua trajetória, digamos assim, e a tua paixão pelo futebol? O que despertou na mente do menino Maurício o futebol? Bom, você utilizou o termo fervoroso, né? Eu não me considero tão fervoroso assim. Eu no caso, me considero um corintiano que acompanha o time desde pequeno. Eu acompanho o Corinthians praticamente desde os meus 5, 6 anos de idade, né? Meu pai é o corintiano da velha guarda, né? Desde os anos 50, época de Cláudio, Leivinho, Baltazar, né? Então, isso já veio do sangue, né? Ele sempre me influenciou, né? Mas o meu pai me influenciou a ser corintiano, mas sem nunca falar dos outros times, né? De forma, como você me disse, de forma pejorativa, né? Pois, afinal de contas, a partir do momento que você conhece a história do seu time, obrigatoriamente, principalmente o seu Palmeiras, né? Você acaba conhecendo também a história dele, né? Inclusive, o melhor amigo do meu pai é palmeirense, né? Então, eu cresci nesse ambiente, né? Conhecendo torcedores de todos os times, né? E sempre me interessei pela história não somente do Corinthians, como de todos os outros, né? Porque eu acho que para você entender o time que você torce, você tem que saber contra quem você está jogando, né? Aí você me pergunta desde pequeno, claro, eu geralmente sou uma pessoa que torce por um time depois de uma grande conquista, né? Eu acompanhei o time da época da democracia corintiana, né? Pequeno, né? Não entendia tão bem do que se tratava a democracia, tinha uma certa noção, mas na época de Sócrates, Casagrande, Vladimir, Zenon, Birubiru, né? Citando os nomes mais famosos, né? Era um time que te fazia gostar de torcer, né? E naquela época, como você bem sabe, não se falava muito em Libertadores. Existia Libertadores, né, Mundial, mas o
Campeonato Paulista praticamente era uma espécie de um campeonato mundial para nós, torcedores paulistas, né? E depois veio o Campeonato Brasileiro, né? Já existia desde 71 ou desde 59, como queiram, né? E isso foi vindo com o tempo, né? E na época havia grandes rivalidades, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, até aproveitando a deixa aí, né? Eu sou defensor de que a unificação dos títulos nacionais foi uma correção na história, que a CBF que é tão criticada, né, pelo torcedor brasileiro, é uma entidade que tem uma antipatia da maioria esmagadora do torcedor brasileiro. Eu considero que, como sendo justa a unificação dos títulos, né, de 59 até os dias de hoje. E por que eu considero isso? Porque na década de 60, eu nasci em 71, né, gente? Então, olha, justamente no ano em que o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão brasileiro. Mas o que acontece? De 71 para trás, pelo menos na minha ótica, foi jogado talvez o futebol mais maravilhoso que tenha sido jogado até hoje. Eu me lembro da minha infância, da minha adolescência, na década de 70, pouca coisa, mas especialmente na década de 80, que é a minha memória que está na retina, que é onde eu me apaixonei de fato pelo futebol, depois na década de 90 e tal, mas enfim, eu acho que eu tenho que respeitar a literatura e tenho que respeitar quem passou por aquela época, pessoas que viveram aquela época, né, Maurício? E que a década de 60 é riquíssima. E não preciso nem falar que o maior jogador do planeta, o ET, né, jogou na década de 60. Talvez o melhor time de todos os tempos, de todas as galáxias, de todo o universo. O que veio depois do Santos, de Pelé, é uma outra história. Aquilo ali é um caso à parte. Portanto, eu penso assim, Maurício, se eu não valorizar as competições a nível nacional que existiram naquela época, eu vou estar me considerando um alienado. Eles não disputavam campeonatos amadores, eram campeonatos profissionais, correto? E a nomenclatura, as pessoas hoje, né, com toda essa mídia social, com os debates que acontecem, as novas gerações que vão aparecendo, a nomenclatura do campeonato talvez sirva de desculpa para algumas pessoas duvidarem de que aquilo era um campeonato nacional, e era o campeonato nacional mais forte que se disputava na época. Então, por exemplo, né, Maurício, não sei se você vai concordar comigo, mas o Campeonato Brasileiro, mesmo de 71 para cá, já teve várias alterações no nome. Nós tivemos Taça Brasil, Taça de Ouro, Taça de Prata. Taça de Prata, que, diga-se de passagem, não é a segunda divisão. Era simplesmente um qualificatório dos estaduais, né? A Copa União, a Copa João Avelange. Então, se formos nos apegar às mudanças de nome que houveram no decorrer da história, então, peraí, quem é campeão brasileiro é só quem participou de um campeonato brasileiro por nome, por essas e outras, que a minha opinião é que de 59 até os dias de hoje é campeonato brasileiro, sim. Cada um com a tua, eu respeito, mas a minha é essa. Inclusive, eu respeito muito a homologação do órgão máximo do futebol brasileiro, que é a CBF. Se a CBF falou, você pode concordar ou não concordar, manda um fax para a CBF, vai lá, bate na porta dos caras lá, fala que você não concorda, sabe, sapateia lá na porta, mas é o que está no papel. E o Corinthians dos anos 60, Maurício, você que é um corintiano, e tem nas suas matérias que eu já acompanhei, você fala muito sobre os grandes times que o Corinthians teve nos anos 60, mas que não conseguiram chegar ao mais esperado, que eram os títulos. Você reputa exatamente o quê? Falta de sorte, ou desorganização, ou o time não era tão bom assim, ou o que eu acho que os adversários eram melhores? O Corinthians da década de 60, né, é até engraçado, eu acho que o Corinthians talvez tenha vivido do céu para o inferno, né, porque ele vinha dos anos 50, um período vitorioso, né. O Corinthians, né, antes de 60, ele conquistou praticamente tudo o que
o que se tinha para conquistar, né? Era o time mais vezes campeão paulista, era que para mim sempre foi o campeonato mais difícil, não somente o mais antigo, desde 1902, mas sempre o mais acirrado, mais disputado, né? Tinha 3 torneios Rio-São Paulo, né? Que Rio-São Paulo naquela época, eu não vou dizer que era um campeonato nacional, mas envolvia as maiores forças do futebol brasileiro naquele período, né? Além também de um levantamento que eu fiz quando eu escrevi para o site Meu Timão, do Corinthians, ele até 60 ele ter praticamente mais vitórias em todos os clássicos contra os principais times de São Paulo e do Rio. O único time que o Corinthians não superava em vitórias totais era o Fluminense, pelo levantamento que eu fiz. Em compensação, o Fluminense ele perdia para mais times, ele perdia para o Vasco, ele perdia para o Palmeiras mesmo, né? Então, como disse, para mim foi do céu para o inferno o que representava o Corinthians. Mas só um minutinho, você está dizendo assim, o número de vitórias acima de todos os concorrentes, mas na década de 50 ou na década de 60? Até 1960, né? Sim. O levantamento que eu fiz, né? Até 60 o Corinthians ele tinha vantagem de vitórias contra todos esses times, né? Como eu falei, somente o Fluminense que o superava, né? Você me pergunta o porquê disso ter ocorrido? Na verdade, não tem uma explicação precisa, né? Aquele grande time dos anos 50 ele acabou envelhecendo, né? Surgiu também a Era Pelé, né? Que se tornou um time extremamente difícil, né? Quase imbatível, né? A gente já vinha dando trabalho para o Corinthians desde 54. Alguma coisa, algo que muita gente não sabe, que no Campeonato Paulista 54, do quarto centenário, né? Um dos mais festejados da história corintiana, o Santos foi justamente o único time que venceu o Corinthians, tanto no primeiro como no segundo turno. Então já se percebia que era uma pequena pedra no sapato, né? Eu acho que entre 54 e 58 foram confrontos de igual para igual. O Santos já tinha o Pelé, mas ainda não era. Ainda o Corinthians tinha um esquadrão que fazia frente ao Santos, né? Mas a partir da década de 60, né? De fato, eu não digo que o Corinthians ficou ruim. Eu acho que os adversários melhoraram bem, né? O Palmeiras já tem uma grande história, sabemos disso, né? Teve um período difícil entre 56 e 58, né? Inclusive de 51 a 58, o Palmeiras ficou sem vencer o Corinthians em partidas pelo Campeonato Paulista, né? É o maior tabu da história dos dois pelos estaduais. Quantos né? anos, Mons? De 51 a 58, 7 anos. 7 anos. 7 anos, né? Foi um tabu. E o Palmeiras com grandes equipes na primeira metade da década de 50, né? Tinha a Lima, Liminha, Aquiles, Jair Rosa Pinto, Rodrigues, né? Então um timaço. Só o Corinthians também era muito bom, né? Aí as coisas mudaram de lado, né? Corinthians, o próprio São Paulo mesmo, acabaram passando por um período difícil na década de 60. Como você bem disse, se formou bons times, né? Não foram os esquadrões dos anos 50, né? Mas o Corinthians ainda tinha o Rafael Chiarella, que era um grande meio esquerdo, teve o Ney, né? Pai do Dinei, né? Que quem viu jogar fala que era muito mais jogador que o Dinei, né? Mas a gente meio fácil. O Dinei foi até uma brincadeira que eu já ainda... Eu acho que o pai do Dinei facilmente é mais jogador que o filho, mas tudo bem, vamos deixar pra lá. O Dinei foi muito importante, vamos fazer justiça aqui, no bicampeonato brasileiro do Corinthians 99 e 2000, não é isso? Exato. O Dinei, até mesmo quando eu entrevistei ele, fez a brincadeira de dizer assim, eu tenho mais títulos que meu pai jogava muito mais do que eu, né? A única coisa que ele tem é título de sócio do Corinthians, né? A brincadeira, né? E o Ney chegou a ser comparado ao Pelé, né? No começo. Aí depois veio o Dino Sani, né? No final de carreira, não jogou muita bola com isso. O próprio Roberto Rivelino, né? Considerado um dos maiores jogadores da história do Corinthians, né? Um dos melhores, né? Um dos mais completos, né? E uma coisa também que acontecia na época é a questão da arbitragem, né? Muito se fala de arbitragem, né? E o Corinthians foi muito prejudicado nessa época também, né? Porque o presidente Vadielu, né? Ele não era muito bem aceito pelo João Mendonça Falcão, sabe? A questão da arena, né? A arena partido, né? A arena partido, né? Então também houve, né? Prejudicado, mas como eu falei, né, a concorrência de fato, tanto o Santos como o Pelé, né, que foram os únicos times campeões paulistas dos anos 60, não falo década, né, falo anos 60, já que 1970 ainda é década de 60, então nos anos 60 só deu Santos e Palmeiras como campeões paulistas. É isso aí. E nesse vamos falar um pouquinho só dessa parte do até os anos 60, 60 e pouco, assim, no Corinthians. Até tem uma história, viu, Maurício? Não sei se você já te comentei, mas eu vou aqui até falar. Talvez esse que vos fala não estaria nem nascido se a minha falecida vovó tivesse casado com o Carbone.
A minha avó, quando veio lá de Laranjal Paulista, interior de São Paulo, que é de onde a minha família, a maior parte da minha família nasceu, né? A minha avó veio para cá e veio trabalhar, né, em casa de família, fazendo faxina. E lá na Vila Maria Zélia, onde minha avó trabalhava, era um reduto frequentado por muitos jogadores do Corinthians daquela época. Carbone, o Cláudio, Luizinho, tem mais que você, Roberto Grangeiro, né? E a minha avó teve um namoro com o Carbone, só que o meu avô, aliás, a minha avó não, tá? Vamos corrigir, que eu chamo de vó, mas é a minha bisavó. A bisavó que inclusive faleceu em 2003. E a minha bisavó, o pai dela, o meu tataravô, proibiu o namoro. Por quê? Porque naquela época o jogador de futebol, ele era visto como um boêmio, como um malandro, um cara meio marginalizado na sociedade daquela época, mesmo no conceito das famílias mais humildes como era a nossa. Então o relacionamento dela acabou indo por água abaixo, porque o meu tataravô acabou falando: não, você não vai namorar com esse cara, porque isso é um bandido, esse cara fica na jogatina, esse cara deve beber e não sei o que lá. Nada disso, né, cara? Depois a gente foi ver a família que eles construíram, né? Eu estava vendo outro dia a história do Cláudio Cristóvão do Pinho, que é o maior artilheiro da história do Corinthians, né? O Cláudio jogou nos 4 clubes grandes de São Paulo, constituiu uma família muito, muito bonita. Ele é de Santos, se não me engano, né, Maurício? Então, naquela época, até o título do quarto centenário, até a era Pelé, quem que você considera como sendo pelo menos os 2 ou 3 grandes jogadores do Corinthians naquela época? Eu posso até imaginar quais são, mas eu vou pedir para que você responda. Bom, se você falar dos anos 50 em si, os 3 principais de fato eram o Cláudio, o Luizinho e o Baltazar. Creio que o Gilmar também, principalmente após o título do quarto centenário, mais ainda por ser o representante corintiano na Copa do Mundo de 58, né, ter sido campeão, também era um jogador histórico, né? O Gilmar, por sinal, ele depois construiu uma grande história no Santos, né? Então ficou algo meio assim em relação ao Corinthians, né? Mas se for para falar dos 3 maiores ídolos daquele período, eu considero que era o Cláudio, o Luizinho, o Baltazar. Tinha também o Idário, né, o deus da raça, né, o sangue azul. Roberto Grangeiro, né, um volante altamente clássico, técnico, né, que deixou grandes lembranças. O Idário era o marcador do canhoteiro? Ele era o marcador do canhoteiro, né? Há uma lenda dizendo que ele falou uma balha do canhoteiro. Na verdade, ele até jogava de gol para gol, né? Mas geralmente quando um jogador é muito habilidoso, né, ele acaba levando vantagem contra um marcador, né? Então, claro, né, o canhoteiro talvez levou mais vantagem nos jogos, mas o Idário também jogava muitas vezes de gol para gol, né? Até mesmo jogando o canhoteiro na arquibancada segunda Gifre. Pois é, porque o que a história conta, né, pelo menos o que ela mais mostra, é a vantagem que o canhoteiro tinha sobre o Idário nos confrontos, né? E no título do São Paulo de 57 tem umas imagens muito bonitas das jogadas do canhoteiro com o Idário, né? O Idário faleceu há poucos anos atrás aqui, acho que coisa de não deve fazer mais do que 5, 6 anos, se não me engano. Acho que foi em 2009, se não me engano foi em 2009 que ele faleceu, faz então 10 anos. E o canhoteiro já há muitos anos que não deixou, né? Talvez o canhoteiro, aí eu vou entrar numa outra seara aí, porque já que surgiu o nome dele, né? E eu falo, viu, pessoal, eu falo assim, sempre claro que eu não estava lá, né? Não era nem projeto de vida, mas eu gosto muito da leitura e gosto muito de acompanhar, e especialmente aquelas pessoas que são mais veteranas, né? Inclusive eu quero deixar aqui um abraço para o seu Pedro Luiz Boscato, que é um dos grandes historiadores que tem no futebol brasileiro, presta um grande serviço para a memória do futebol. Inclusive ele escreve na coluna do Milton Neves, no Terceiro Tempo, é um consultor dos mais valiosos que o Milton Neves tem, e eu me baseio muito nas informações dessas pessoas, né? É claro que a gente não estava lá para ver, eu tenho algumas imagens, poucas que existem, né, dessas partidas, tá? Mas levantando uma lebre, o Zagallo teve muita sorte, porque eu considero como sendo assim, que a história conta mais ou menos assim, né? Que o Zagallo era um jogador de esquema tático.
extremamente útil para o esquema tático dos clubes aos quais ele jogou, no Botafogo no caso, né, Flamengo. Mas o canhoteiro não ter ido para a Copa, dizem que por conta de que ele não tinha medo de andar de avião e o técnico se irritou. Aí depois da contusão do Pepe em 62, num amistoso pré-Copa, se não me engano foi na Itália, foi em Milão que eles jogaram. Isso daí prejudicou ajudou ao Zagallo consolidar a sua carreira, sem querer tirar nenhum tipo de mérito dele, mas eu acho que o Pepe e o Canhoteiro foram mais jogadores. O que você acha? Eu acho que quem boicotou o Canhoteiro foi o próprio Canhoteiro, porque o Canhoteiro ele nunca levou a sério essa questão de seleção brasileira, porque ele tinha medo, né, de fracassar, como aconteceu com os jogadores de 50, né? O Canhoteiro, eu acho que era mulato, né? Então ele achava que se fracassasse, ele também ia ter o mesmo destino que teve o Barbosa, que teve o Bigode, né? Jogadores negros, né, na Copa do Mundo 50, né? E o Canhoteiro na seleção brasileira nunca rendeu o que ele rendia no São Paulo. Você nunca ouviu falar de uma grande atuação do Canhoteiro pela seleção brasileira, né? E parece que ele até mesmo se intimidava, né? Porque ele não tinha um companheiro que que entendesse a sua forma de jogar, né? Eu não vou dizer que o Zagallo teve sorte, eu acho que o Zagallo teve competência, né? Porque, claro, concordo com você, o Zagallo não foi Diz o Milton Neves que a sorte é encontro da competência com a oportunidade, né? Eu acho que ele estava ali, mas sendo mais direto, tecnicamente, não fosse o Canhoteiro não ter tido esses problemas que não levaram ele até a Copa. Você falou que ele teve não se deu bem na seleção, mas se não me engano, foram poucas oportunidades, acho que no máximo 10 ou 11 convocações do Canhoteiro para a seleção. Mas especialmente o Pepe, canhão da Vila, 405 gols pelo Santos Futebol Clube, um jogadoraço. O Pepe não teve nem 58 e nem 62. A questão do Pepe, isso eu posso dizer que foi azar, né? Mas o Pepe ele se machucou contra a Internacional às vésperas da Copa do Mundo de 58. Não foi 62? Em 58, a seleção brasileira fez essa apresentação na Itália, às vésperas do Mundial da Suécia, né? Inclusive havia aquela questão do Julinho Botelho ser convocado, tá? E até te digo o seguinte, né? Se o Julinho Botelho aceitasse a convocação para o Copa do Mundo de 58, sabe quais seriam os ponteiros direitos? Ele e o João. O Garrincha talvez seria cortado, porque no jogo contra a Fiorentina, o Garrincha fez uma jogada que ele driblou toda a defesa adversária, jogou na frente, voltou a driblar de novo e depois fez o gol. Isso foi considerado um ato irresponsável da parte dele, né? E foi isso que aconteceu. O Pepe, num jogo contra o Internacional, ele se machucou, mas ele permaneceu no grupo, né? Porque naquela época não era fácil você colocar uma pessoa, um outro jogador no avião, por não chamar o Canhoteiro. Poxa, o Pepe se machucou, manda o Pepe de volta para o Brasil e chama o Canhoteiro. Não, o Pepe ele permaneceu no grupo, mas com certeza não tinha condições de jogo, né? E quando eu falei do Zagallo ser competente, porque ele aproveitou a chance, fez boas partidas, né? Era um jogador mais tático. E eu até te falo o seguinte, Alexandre, se em 58 tivesse ido Garrincha e Canhoteiro, não se sabe se os dois iriam jogar. Por quê? Porque tinha que ter um ponta que mais recuasse e um ponta mais ofensivo. Por exemplo, se o Pepe não tivesse machucado, poderia jogar o Joel na ponta direita e o Pepe lá na frente. Então talvez o Garrincha nem entrasse, porque ficariam dois ponteiros ofensivos. A mesma coisa se fosse Garrincha e Canhoteiro, que é o nosso sonho, né? Poxa, que show seria Garrincha e Canhoteiro, o Canhoteiro hoje sendo conhecido que nem o Garrincha é, mas não sei se seria possível de acordo com o esquema da seleção. Bom, o fato é que a história mostrou que o Zagallo soube aproveitar as oportunidades que teve, né? Tanto enquanto jogador de futebol e até como técnico, né? Porque em 69 estava tudo caminhando para que o João Saldanha fosse o treinador, e houve o que aconteceu, aqueles problemas de ordem política, né? De preferências políticas e tudo mais. O Saldanha era do Partido Comunista, não agradava o governo militar, não agradava a cúpula da CBD, uma série de coisas, também não tinha papas na língua, e surgiu a chance pro recém
aposentado jogador, né? Zagallo comandar aquela seleção. E eu acho que ele também teve lá seus méritos, é claro que teve nas escolhas, no esquema tático. Penso que houveram algumas injustiças, como a não convocação do Toninho Guerreiro, que na minha opinião era o melhor atacante, nem que fosse para figurar entre os reservas. Na minha opinião, o Toninho Guerreiro era um nome obrigatório, né? E também sinto muito pela ausência do Dirceu Lopes, porque eu acho que os gênios do futebol são tão poucos, são tão raros, e eles não poderiam jamais ficar de fora de um plantel. Ainda que ele não fosse titular, eu contesto a escolha do Zagallo. Mas como enfim, a seleção acabou ganhando, e para a grande maioria dos brasileiros, a seleção de 70 é a maior seleção de todos os tempos, porque encantou e ganhou, enquanto a de 82, que é a minha preferida, porque eu vi, né, em loco, mas a de 82 encantou, mas não ganhou. Então acho que a gente não pode aqui estar desmerecendo jamais o trabalho do Zagallo. Aí, ó, 74, você já pode sim tecer uma opinião um pouco mais contundente, porque afinal de contas não ganhou, né? Você tem um Ademir da Guia no banco de reservas, é uma coisa meio complicada de se administrar, né? Você chegar em 98 e ter um jogador que convulsionou horas antes de uma final de campeonato mundial, e você colocar esse cara em campo dizendo que houve um atestado médico. Eu queria saber que atestado médico, porque na minha empresa que eu trabalho, eu convulsionar de manhã, os caras vão me dar uma semana de licença, parceiro. Porque não é brincadeira, não é uma dor de cabeça, não tive uma dor de barriga, eu tive convulsões, né? Aí eu fico pensando, poxa vida, o cara convulsionou logo poucas horas antes do jogo, e de repente, por melhor que parecesse o estado clínico dele, a parte física, a aparência dele, jamais ele poderia ter entrado em campo. Aquilo abateu a seleção, o resto do grupo, de uma tal maneira. Eu acho que foi um desrespeito muito grande, até com o Edmundo, que estava relacionado para entrar jogando, né? Então, sinceramente, aquilo eu reputo também aquela perda, assim como as glórias que ele teve, as conquistas dele como treinador, como parte da comissão técnica. Eu também acho que ele tem que a culpa das derrotas também tem que ser, não ser jogada para um só, como o brasileiro costuma fazer, né? Coloca a culpa num cara só. Para muitos, em 82, o culpado foi o Tele. Em 86, o culpado foi o Zico, que perdeu o pênalti, né? Em 2014, o culpado foi o Felipão, 7-1. Tudo bem, aí já é um caso à parte, já é uma história triste do futebol, que é uma coisa que dá. Só que eu acho que assim, tem que procurar o culpado, Maurício, assim, de uma forma geral. E o futebol é um esporte coletivo, e eu acho que todos ganham, todos perdem. Você escolher um para Cristo, não. Também vale para a vitória. Quando ele diz, o velho Lobo diz que vocês vão ter que me engolir pelos títulos que ele conquistou, ele conquistou muita coisa, mas com grupos bons, com grandes jogadores. Eu diria até que em 70, boa parte da comissão técnica estava dentro de campo. Gerson, Pelé, Rivelino, Clodoaldo, aqueles caras eles também sabiam o que estavam fazendo ali. E o Zagallo abraçou, vamos junto, entendeu? É assim que eu enxergo. Fala um pouquinho então, Maurício, qual a seleção que você considera a seleção mais encantadora, aquela mais marcante da história do futebol brasileiro? Olha, eu acho que o Brasil vem encantando há muito tempo no futebol, mesmo antes de ganhar a Copa, né? Por exemplo, a Copa do Mundo de 38, com o Leônidas, Domingos da Guia, foi o carimbo inicial do futebol arte em termos de seleção brasileira, né? A própria seleção de 50 também foi uma seleção que encantou, infelizmente, no jogo decisivo com o Uruguai, né? Uma fatalidade, na minha opinião, né? 58 eu acho que de fato apresentou e ganhou, né? Foi o futebol bonito, né? Podemos dizer que foi o verdadeiro futebol arte, né? 70, muita gente questiona a defesa, né? Mas acho que em termos de jogo de equipe, talvez tenha sido a seleção brasileira que melhor se comportou nos mundiais. Legal. Mandar um abraço aqui para a Paty Venerando, que é a filha do Félix, que está sempre ligada com a gente. Ô Paty, estamos falando aqui da seleção do seu papi, do grande Félix. Félix, que foi um goleiro, que na verdade muitos contestam, né, a convocação do Félix como goleiro titular. Eu acho que todos os jogos do Brasil eu assisti, alguns mais de uma vez em vídeo,
E eu não consigo detectar nenhuma influência negativa do Félix em momento nenhum. Aliás, ao contrário. Então as pessoas, às vezes, elas compram uma ideia, sabe? Eu acho que ouvi dizer, aí aquela coisa de que uma mentira contada 1000 vezes acaba virando uma verdade, sabe? Eu acho que o Félix fez uma Copa irrepreensível. Foi um grande goleiro da Portuguesa, participou de times fantásticos da Portuguesa dos anos 60, e depois repetiu a dose no Fluminense. O Fluminense foi campeão, foi um grande goleiro, faz uma falta muito grande. Então um abraço para você, viu, Pátio? Beijo para você e para todos os familiares aí do Félix, grande goleiro. Fala, Maurício. A Pátio Veneranda eu conheço ela pessoalmente, uma pessoa super simpática, né? E eu fui um dos últimos que entrevistou o Félix, isso em 2012, né? Ah, que bacana. E o Félix foi uma entrevista que ele me deu de muito desabafo também, né? Porque diziam que ele não tinha condições de utilizar luva, ele teve uns problemas com o João Saldanha antes, né? Não foi uma unanimidade como era o Gilmar, né? Mas eu acho que até para a Copa do Mundo 70, pelo fato de ser um goleiro mais experiente, né? Um goleiro de mais de 30 anos, né? Diferente do próprio Ado, do Leão, que estava em grande fase, mas ainda eram novatos, né? Eu acredito que tenha sido justa a convocação do Félix e, de fato, como você disse, ele fez uma Copa muito boa, inclusive no jogo contra a Inglaterra, né, na famosa defesa de Gordon Banks, o Félix não fez uma defesa monstruosa, né? Então é um pouco injusto, né? Da mesma forma que faz com o Valdir Pérez, né, em 82, né? Porque ele tomou um frango contra a União Soviética, né? Primeiro gol, né, da seleção brasileira, e depois ele simplesmente não teve nenhum momento assim que fosse questionado a sua titularidade. Inclusive a seleção de 82, Maurício, eu acho que o pessoal, porque assim, parece que é uma coisa meio as pessoas elas tomam partido e elas não querem mudar de opinião no decorrer do tempo, porque o tempo ele vai fazendo com que a gente consiga ouvir outras pessoas, talvez mudar um pouco os nossos conceitos, né? Eu acho que o Valdir Pérez, por exemplo, em 82, ele foi convocado com toda a justiça, O pessoal fala do Leão, né? O Leão vinha de um título brasileiro pelo Grêmio em 81. O Leão, claro, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, talvez esteja entre os 3 maiores da história do futebol brasileiro. Mas o que a gente sabe, assim, o que corre, né, nos meandros do futebol, é que o Leão sempre foi uma pessoa de difícil relacionamento, de difícil convivência. Talvez muitos conviveram muito bem com eles, outros nem tanto, entendeu? Existe isso, e se existe, onde tem fumaça tem fogo, né? Então, de repente, por uma opção do treinador à época, o Tele Santana, a opção pelo Valdir Pérez, ela se deu muito também, Maurício, na minha opinião, pelos campeonatos consecutivos que o Valdir Pérez vinha fazendo pelo São Paulo. Partindo de 77, onde ele foi uma figura primordial para a conquista do título do São Paulo, né? O primeiro título brasileiro do São Paulo, em 77, o Valdir Pérez teve uma parcela enorme, né? Também considero que houve uma injustiça com o Reinaldo, né, na suspensão dele no jogo final. Mas enfim, né, o Valdir Pérez fez a parte dele e o São Paulo acabou levando o título de 77. E o São Paulo acabou sendo bicampeão paulista em 80 e 81. E 2 jogadores que jogaram aquela Copa foram muito contestados, especialmente pelo público que não é de São Paulo, que é o Serginho Chulapa e o Valdir Pérez. É bom lembrar, pessoal, que o Valdir Pérez ele fez jogos das eliminatórias, ele foi muito bem nas eliminatórias, foi incontestável a titularidade dele, ok? Nos jogos amistosos, quem não vai lembrar daquele jogo contra a Alemanha, 2-1, onde o Paul Breitner bate 2 pênaltis, o Valdir pega os 2 e pega com segurança, pega tranquilo, sabe? Aquela coisa assim é você, Valdir, você vai ser o goleiro. Aí chega na Copa, primeiro jogo, infelizmente ele toma um frango feio, foi um frangão, mas aquilo, na minha opinião, não comprometeu em nada o andamento da seleção na Copa. Os gols foram, na minha opinião, por falha do posicionamento, a falha do Júnior, talvez, ali no posicionamento, na cobrança de bola parada e tal. Mas é muito chato quando a gente ouve as pessoas falarem com um certo rancor e culpando o determinado jogador. Eu não culpo nenhum dos dois, nem o Serginho. Serginho era o artilheiro do Brasil. Entre 79 ele estava suspenso em 78, né, Maurício?
Ele foi o artilheiro do Brasil, ele fez muito gol, não cansava de fazer gol. Inclusive, no último jogo que a seleção brasileira jogou antes do embarque para a Espanha, o jogo foi no estádio Parque Sabiá, em Uberlândia. O Brasil ganhou da Irlanda por 7-0. O Serginho fez 3 ou 4 gols naquele dia. Ele entrou no segundo tempo. O Careca jogou o primeiro tempo, ele tirou o Careca e colocou o Serginho. Veja bem, um jogo que era o último jogo antes do embarque. Aí o cara vai lá, o negão vai lá, mete 3, 4 gols. Você acha mesmo que o técnico vai desconvocar o cara por apelo bairrista? Não vai, gente. E o Serginho fez mais, acho que não me engano, 2 gols na Copa do Mundo, se não me engano, né? O cara ganhou agora com a França aqui, o centroavante, que até me foge o nome agora dele, agora no último campeonato, acho que é o Giroud, não sei se é o Giroud, acho que é o Giroud, centroavante da França. A França foi campeã mundial e o camisa 9 não marcou nenhum gol. Então são coisas do futebol. Eu acho que a gente o brasileiro adora conversar sobre futebol, é uma coisa que envolve, é apaixonante, chega a ser até injusto, às vezes, de tanta passionalidade que existe. Mas a gente tem que parar com esse hábito de achincalhar os ídolos que nós temos no futebol. E o futebol, pessoal, não é só vitória, não é matemática. O futebol não é um jogo de tênis onde você vai lá e pode culpar, você perdeu. Não, jogaram 11, entendeu? Em qualquer lugar do mundo, um jogador como o Zico seria idolatrado, ainda que não tivesse sido campeão mundial. Mas no Brasil, infelizmente, há aqueles que preferem dizer que ele foi amarelão, que ele foi isso, que ele foi aquilo, né? É o cara que não sabe a diferença de uma bola e de um coco. Mas vai lá, Maurício, qual que é o seu grande esquadrão em termos de time de futebol? Analisa desde do conhecimento que você tem lá atrás, onde você nem era nascido ainda, mas até agora, qual o grande time que você viu jogar? Teve grandes esquadrões, Flamengo de 81, o Palmeiras da Academia, o Santos do Pelé, o Cruzeiro do Dirceu Lopes. Qual foi o grande time que você viu jogar, aquele que você fala, esse aqui é o meu time de cabeceira? Muito difícil, hein? Você quer que eu fale o time de todos os tempos? Não. O que eu acompanhei desde aqueles 11, aquele time que marcou. Olha, o mais consagrado é sempre o Santos Futebol Clube, né? Tem a seleção brasileira de 70 também, a própria Holanda, né? A Hungria de 54, né? Mas tudo com um esquema de jogo diferente, né? Eu não conseguiria dizer para você com precisão o melhor. Eu posso te citar alguns, né? Mencionar esses. Então diga assim, qual que você viu, que você acompanhou? Você falou da Hungria, você falou da Holanda. Da Holanda, 74, você já era nascido? Não, né? Não. Pois é, eu já era. Então, mas qual que você viu jogando? Então talvez vamos adiantar um pouquinho a fita. Nos anos 80 para cá, qual foi o grande time que você viu jogar? Olha, eu acho que talvez o grande time foi o Flamengo do Zico, né? Que eu peguei um pouco o final dele, né? E de fato era uma equipe que encantava, né? Mas houve outros também, né? O próprio Palmeiras também da Era Parmalat, né? Viu o time bicampeão paulista e brasileiro, né? O campeão de 96 também muito bom, né? O Corinthians também, né? Na época da democracia, né? O próprio time de 98 a 2000, né? Times muito bons também, né? E podemos dizer, é claro, o Barcelona desses últimos anos, né? São equipes que de fato nos encantam bastante. Mas se for para o time brasileiro, talvez o mais completo que eu tenha visto foi o Flamengo. Legal, estou batendo papo aqui com o Maurício Sabará. Maurício Sabará, jornalista formado pela Faculdade Uninove aqui em São Paulo. É um cara que tem muito conceito no mundo do futebol, nas redes sociais. Sigam o Maurício na rede social www.mauriciosabará.com.br. Sigam o Maurício também no FTT, que é uma página muito bacana que tem no Facebook, é o Futebol de Todos os Tempos. Um abraço para o pessoal do FTT, onde o Maurício costuma comentar também. E no Arquivos do Futebol, o Maurício também dá as pitadinhas lá no Arquivos do Futebol. Um abraço a todos os meus amigos aí do Arquivos do Futebol, que administram o grupo comigo. O Manolinho Gonzalez de Barretos, o Ângelo Cossolim de Olímpia, o César Correia de Campo Grande, Mato Grosso. Aliás, eu esqueci o nome da sua cidade, César, me perdoa. Vamos falar que é Campo Grande, mas é do ladinho aí, tá? O Sandro Budal de Joinville, Santa Catarina. O Vulbérico Carvalho aqui da Zona Sul de São Paulo. O Emerson aqui da Zona Leste da Vila da Lila. O Arquimedes
de São José dos Campos, que vive nas plataformas da Petrobras, aí na Bacia de Campos. Um grande abraço para todos vocês que, junto comigo, mantêm esse grupo em pé, firme e forte. Um grande abraço também a todos os ex-jogadores de futebol que nos prestigiam todas as vezes, todos os dias eu vejo lá comentários que me deixam muito feliz. Eu estava conversando esses dias com o Valdir Apel, com o goleiro do Vasco da Gama, falando sobre o falecimento do Andrada, que nos deixou anteontem, né? Uma perda muito grande, um dos maiores goleiros da história do Vasco da Gama, que se foi. Tem muita gente que ajuda a gente todos os dias lá, o Sebastião Mirandinha. Um abraço, Mirandinha, grande centroavante do São Paulo e do Corinthians, da Seleção Brasileira, Copa de 74. Um grande abraço a Claudinho Macalé, lenda viva da Ferroviária de Araraquara. Um abraço para você e para tantos outros ex-jogadores que participam com a gente todos os dias no nosso grupo. Para a gente é um orgulho, é um sinal de que a coisa está sendo bem feita, é um sinal que o grupo tem credibilidade, e a credibilidade está aqui hoje, ó, meu amigo Maurício Sabará. Se o Maurício está aqui hoje, se ele veio até aqui, ele mora lá na Zona Norte, ele veio até aqui hoje na Leste para bater esse papo, é porque o grupo tem uma credibilidade. Então, muito obrigado, viu, Maurício? Maurício, vamos tentar falar mais uns 5 minutinhos aqui. Vamos tentar agora dar umas pitadinhas, uns pitacos no futebol do presente. E no final a gente vai mostrar aqui o livro do Maurício, que está aqui, mas eu vou dar um close para vocês verem depois. Maurício, Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores, Copa do Brasil, a coisa está se afunilando, está chegando na hora do vamos ver, né? O meu Verdão parece que não leva a nada esse ano. Teu Coringão está correndo para as beiradas ali, né? Naquele estilinho Fábio Carilli, né? Para daqui, para dali, quando você vê, pau, chega, né? O Flamengo jogando fino da bola, jogando muito. Aliás, se o Flamengo continuar jogando assim, vai entrar É que o futebol hoje é tão cíclico, né, cara? Porque naquela época dos anos 80, o jogador de futebol ficava no clube 1, 2, 3 anos. Hoje, essa molecada faz sucesso, vai embora. Torcer para que o time do Flamengo faça um bom campeonato, porque a gente vai torcer pelo nosso clube, mas é bonito de ver jogar, né? Tem o Santos também, enfim, Maurício. Vamos falar então, por partes. Brasileiro, não, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Vamos nessa sequência, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Quem você acha que leva? Eu acho que o Flamengo na Libertadores, eles estão fazendo a lição de casa muito bem. Até inclusive teve um jogo do Flamengo no Maracanã que foi decidido nos pênaltis, não lembro contra quem, eu até comentei com umas pessoas, o Flamengo está com pinta de campeão, né? E está realmente, não está só no papel, né? O Flamengo ele está em campo, né? O Gabigol numa fase muito boa, né? O elenco em si do Flamengo, eu acho que leva algum título, né? Campeonato Brasileiro ou Libertadores, né? Não sei. Inclusive, até uma curiosidade, no século XXI, nenhum time carioca ganhou um campeonato internacional. Caramba, é mesmo? É verdade. Então, a gente aqui de São Paulo, né, tem muitos amigos no Rio de Janeiro. Aliás, o grupo Arquivos de Futebol, né, ele presta conta, assim, a cada mês da quantidade de pessoas de cada região que segue o grupo, né? O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais seguidores, e temos muitos amigos lá. Um abraço pro Edu Antunes Coimbra, o irmão do Zico, que também está sempre com a gente, craque de bola. Edu jogou demais e também nos prestigia, né? Então eu acho uma pena, cara, porque eu aprendi desde criança a acompanhar futebol e olhar para o Maracanã como o grande palco do futebol, né? O grande palco do futebol, não só brasileiro, do futebol mundial, né? E eu via times como o Bangu, como o América, colocar 50, 60 mil pessoas. Tem jogo do América na semifinal do Brasileirão de 86, se não me engano, 85, 86, com quase 100 mil pessoas. Entendeu? Não é brincadeira, né? Aí você vê o América hoje largado, né, cara? Você vê o Bangu lá embaixo, o Campo Grande que nem mais tem campo. Puxa, é uma pena, né? As diferenças que existem hoje, gritantes entre o patrimônio que o Flamengo tem em relação aos outros três grandes, é também muito triste ver, porque o Rio sempre teve esse equilíbrio, né, dos quatro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, e hoje praticamente tem um protagonista só, com os outros brigando lá embaixo, né,
um monte de problema, a gente também fica muito triste, porque a gente quer mesmo ver o futebol do Rio de Janeiro, que é um futebol mais clássico. Aliás, quem falava isso